Pessoal, aqui de volta. Aqui, no vídeo anterior, eu falei para vocês que nós íamos falar sobre o Gardner, né? Aquele autor lá das inteligências múltiplas. Eu dizia ali que tinha uma história, tinha uma razão de ser de eu falar isso. Recentemente, eu fiz uma palestra sobre inteligência emocional aplicada à segurança do trabalho. Numa empresa grande. E ali tinham psicólogos, tinham administradores, gerentes, supervisores, enfim. E gostaram. E ao final, numa roda lá, enfim, eh, diziam que me acompanhavam, me seguiam nos canais, etc, etc, e que tinham algumas sugestões que achavam interessantes, né? E que eu deveria começar falando sobre as inteligências múltiplas do Gardner e depois gravar especificamente sobre algumas dessas esses tipos de inteligência, por assim dizer, voltadas para não só o ambiente de trabalho, mas para relacionamento interpessoal, relacionamento da vida de um modo geral. Portanto, esse vídeo nós vamos falar sobre o Gardner, sobre as inteligências múltiplas que ele se refere e o porquê, é muito interessante. E e vamos especificar em mais 3 ou 4 vídeos sobre algumas dessas inteligências. Isso é que foi discutido nesse grupo, nessa roda de conversa, e eu prometi a essa turma desenvolver esse trabalho. Como a resposta de vocês aqui tem sido positiva nesse sentido, eu espero que vocês curtam, tudo bem? Mas vamos lá. Pessoal, o Gardner, veja bem, um cientista estadunidense. E ele causou um impacto muito grande quando pela primeira vez ele falou sobre inteligências múltiplas. Isso lá no início da década de 80, portanto, relativamente recente. Ele foi um grande estudioso daquele cientista suíço, o Piaget, Jean Piaget. Olha só, é, dedicado muito à música, à arte, né? E cara muito voltado para essas questões humanas. Mas olha só, aqui que vem o bacana da gente começar a falar. Eu trabalhei numa empresa na área de capacitação de pessoas, qualificação pessoal, e tinha um setor de recrutamento, obviamente, que ele era muito, muito respeitado. E eu me lembro que o gerente, ele, nas nossas reuniões, ele chegava, olha, eu hoje fiz uma entrevista com um candidato, um QI altíssimo, o cara é fera. Olha, esse aqui não. O QI dele é muito, muito baixo. E o gerente, a turma da área de produção, falava o seguinte: olha, eu quero um camarada, digamos, chutando aqui, pessoal, eu quero uma pessoa para trabalhar num local sozinho, na área de captação de água lá na beira do rio. Ele vai ficar só apertando botões, verificando se o motor não parou, se a bomba não parou de funcionar. Tem que ser um cara bom de serviço. O que é ser um cara bom de serviço nesse para desenvolver esse trabalho? Não, 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 aqui é tranquilo. Vou mandar um cara para você lá com um QI muito bom. Mas o que é QI? Coeficiente de inteligência. É, ah, foi desenvolvido, pessoal, lá nos idos de 1900, por um psicólogo francês chamado Alfred Binet, que viveu de 1857 a 1911, e desenvolveu, então, essa ideia do QI, quociente de inteligência, que media basicamente a capacidade de dominar raciocínio matemático, lógico e matemático. Para apertar botão lá no painel, para ligar e desligar a bomba, motor, precisava disso? Vou lá com um camarada com esse QI elevadíssimo lá, não vai dar certo, porque o negócio dele não é aquilo. Então, isso era tomado como padrão para olha o risco, olha pessoal, que pecado.
O QI era tomado como padrão para aferir as crianças se as crianças correspondiam ao desempenho escolar para a idade delas. O teste era voltado pura e simplesmente para matemática. Eu, João Bosco, toda a vida tive muita dificuldade em matemática. Eu já falei trocentas vezes isso aqui. O meu QI era considerado baixíssimo. Eu já escrevia. Se eu dissesse, olha, eu sou escritor, e daí? E escrever livro, escrever texto, isso não tem QI, não tem nada. Eu tenho uma habilidade, modéstia à parte, muito grande, sempre tive, para dar aulas. Não, não, mas a habilidade para dar aula, isso não tem nada a ver com o QI. E não sou professor de matemática, obviamente. Então, mas fazia sentido, porque como o aprendizado dos símbolos de raciocínio matemático envolve maior dificuldade do que de palavras, Binet acreditou que seria um bom parâmetro para destacar alunos mais e menos inteligentes. Você é bom em matemática? Ó, ó, você é fera. E conheci muita gente, era assim. O meu QI é alto, eu sou muito bom em matemática. Ih, rapaz, seu QI é baixo, você é ruim em matemática, né? Olha que discrepância, que discriminação. Para ter um bom QI, você tem que ser bom em matemática. Pois bem, é, muita gente se destacou nessa área, os Einsteins da vida, né? Os inventores que calculavam corrente elétrica e que não sei o quê, que tinham uma visão, sabe, uma coisa assim sensacional. Ok, bacana, joia. Mas e as habilidades outras das demais pessoas? Aí que entra o Gardner. E é a coisa mais interessante, mais sensacional, que ele começa a enumerar. Já falei aqui, mas vamos lá. Só para realçar esse entusiasmo meu. Eh, o Gardner, em princípio, ele falou assim: gente, existem 7 tipos de inteligência. Começou a enumerar. A inteligência lógico-matemática, nós estamos falando até agora, capacidade de realizar operações numéricas, fazer deduções. A inteligência linguística, habilidade de aprender idiomas, usar a fala e a escrita para atingir os objetivos, saber argumentar, convencer as pessoas, a inteligência espacial, a terceira inteligência que ele numerou, disposição para conhecer e manipular situações que envolvam apreensões visuais, particularmente importante para quem mexe com cinema, com obra de arte nesse sentido, né? Marketing, por exemplo, que é no sentido de sensibilizar as pessoas através do sentido da visão, e mais de 80% das pessoas absorvem o que acontece ao seu redor através do sentido da visão. A quarta inteligência, físico-sinestésica, potencial para usar o corpo com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos. O bailarino, por exemplo, um jogador de futebol habilidoso, os Pelés da vida, os Maradonas, o drible, o Garrincha. Eh, Inteligência interpessoal, que é a capacidade de entender as intenções e o desejo dos outros, consequentemente de se relacionar bem em sociedade. A inteligência intrapessoal, que é a inclinação para se conhecer, usar o entendimento de si mesmo para alcançar certos fins. A inteligência musical, a aptidão para tocar, apreciar, compor padrões musicais. Olha só que interessante. Conheço pessoas que falam assim: "Olha, eu nunca estudei música. Eu ouço uma música e pego o violão, o acordeon, enfim, o sax, né, e vou, e acompanho e tal, esse negócio todo". Que coisa, né? "Ah, mas essa pessoa tem QI baixo". Ok, eu não entendo nada de matemática, mas eu sou um ótimo, ótima pessoa com essa habilidade musical, inteligência musical, né, e por aí afora vai. Então, eh
primeira implicação dessa teoria das múltiplas inteligências é que existem talentos diferenciados para atividades específicas. Isso é o que importa, isso é que a gente tem que entender. E, Gardner dizia que cada indivíduo nasce com um vasto potencial, olha aqui, claro, de talentos ainda não moldados pela cultura, pela vivência, pela convivência familiar, escolar, e que só começa a correr por volta dos 5 anos de idade. Então, só para concluir, pessoal, para a gente não estender muito, eu sou apaixonado por esse tema, conclusão mesmo, e me permitam ler um pequeno parágrafo, diz o seguinte: uma das consequências nefastas da valorização exclusiva da inteligência lógico-matemática, aquela lá do QI, é a tendência de definir o desempenho das pessoas mais pelos que eles não são, dada a impossibilidade que todos se destaquem numa única área de conhecimento, do que pelo que são. Pessoal, nós vamos desenvolver então, como eu disse lá no início, mais uns três vídeos aqui com temas voltados aqui para inteligência que vocês vão ficar surpresos. Por exemplo, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. Qual a diferença entre uma e outra? E mais, qual é a importância da gente ter um conhecimento, um aprofundamento sobre elas? Tudo bem? Contamos com você. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, sugira temas como esses aqui, ou que vocês entenderem, e que nós vamos conversar juntos aqui. Acione o canal, o sininho para você receber informações aí sempre às segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Um abraço meu de toda a nossa equipe do canal do JB, o meu canal, o seu canal, o nosso canal. Um abraço, até mais.